A diretiva Copan, né, ela é de 2009 para a inclusão, então, do critério locacional. O ponto de partida para a gente foi propostas apresentadas pelos setores e um chamamento público, que ele foi revisado, ele é de 2012, ele foi revisado para esse trabalho. A 21972, que já traz a reestruturação, e outras resoluções que criam o grupo de trabalho para a revisão da DN 74 na ocasião. Fazendo um histórico também muito breve, só para a gente lembrar, a gente está falando da DN 74, ela é de 2004, de 2017, a gente tem 13 anos. Alguém lembra, antes da 74, qual norma que era? Era a DN 0190, né? Então, teve um espaço de 14 anos. Então, assim, já estava na hora realmente de ter uma alteração. Então, a gente veio, né, como o novo marco do licenciamento ambiental, ADN 217, e agora publicado, por último, o decreto 47383. Ele revogou o 44844, um decreto também conhecido por muitos, utilizado amplamente nos procedimentos de licenciamento, mas também de fiscalização. E ele traz, né, normas para o licenciamento ambiental, ele trata das infrações ambientais relativas ao meio ambiente, aos recursos hídricos, dentro das pastas que o Estado tem habilitação para funcionar. E traz também a aplicação das penalidades. Aqui, eu já falei sobre isso, com o calendário que a gente estabeleceu de reuniões da Câmara Normativa Recursal para a aprovação da DN 74, depois que terminou a consulta pública. Então, teve 30 dias para os conselheiros fazerem as suas apresentações de manifestações e críticas, mais 30 dias para a sociedade apresentar, que resultou naquele total das 585 que eu falei agora há pouco. Bom, a DN, então, 74, ela foi revogada, né? A DN 217, ela foi aprovada no dia 6 de dezembro de 2017. A gente teve um vacante legis de 30 dias, que a gente estava preparando o requerimento online do processo de licenciamento. Como ele não concluiu no mês de fevereiro, a gente prorrogou por mais 30 dias, ela então entrou em vigor a partir de agora, do dia 6 de março. Ela traz as mesmas tipologias, as mesmas classificações, os princípios básicos que já tinha na DN 74. Então, a classificação de 1 a 6 e as listagens de A a G, da mesma forma como era feito anterior. Atividades minerárias, metalúrgica, química, alimentícia, infraestrutura, gerenciamento de resíduos é uma modificação, é um item novo que é trazido da redação, e agro-silvopastoril. Bom, das modificações dos códigos, né, a gente teve aqui, foi mantido sem alterações 41 códigos nesse processo de revisão, foram excluídos 69 códigos. Quando a gente fala excluir o código, quer dizer que o licenciamento daquela atividade ela não trazia nenhum retorno do ponto de vista de gestão ambiental. Ou, pela pesquisa que a gente fez no CIAM, havia pouquíssimas atividades que solicitaram licenciamento ambiental com a utilização daquele código. Então, ele acabou sendo excluído. Muitos deles, eles passaram por processo de unificado. Então, ele deixou de existir com uma tipologia, mas ele foi unificado com uma outra tipologia. Na lida da redação, a gente consegue estabelecer isso. E foram criados 41 códigos novos, né? Então, em que pese a gente excluir 69 e unificar 63, foram criados 41 a mais atividades que foi observado que era necessário promover o licenciamento ambiental para se ter a devida gestão ambiental daquele empreendimento. Por quê? Porque o potencial dele de causar degradação ambiental era significativo, era relevante. Códigos com alteração de redação de potencial poluidor degradador ou critério de porte, 152. Essa informação aqui é importantíssima. Porque, primeiro, a DN 74, 13 anos atrás, a gente tinha códigos que, por exemplo, o enquadramento do empreendimento era pelo faturamento anual. Imagina quanto que era uma empresa faturar há 13 anos atrás e o quanto importa aquela quantia em dinheiro nos dias de hoje. Então, ela nunca era nos parâmetros mínimos, ela sempre era nos parâmetros máximos. Total de alteração, 366 alterações de código, relativo ao
o critério poluidor-degradador, aí eu estou falando do critério geral, né, que ele é PMOG, daquele somatório A, água e solo, ou do critério de porte do empreendimento, que tem a ver realmente com o seu enquadramento da resultante total. Uma tabela também conhecida por todos, né, aqui da DN 74, e aqui como ficou na DN 217. Então, traz algumas alterações significativas, mas elas são importantes para trazer um novo enquadramento de uma realidade ambiental. Um ponto assim que todo mundo observa e acaba notando nessa tabela, eu já vou até falar, é a variação de MG, que agora é classe 5 e anteriormente a MM era classe 3, desculpa, aqui modificou e aqui MG é classe 4 e aqui era classe 5. É uma alteração que todo mundo observa, mas a gente reduziu um pouco e trouxe uma certa vantagem no processo de licenciamento sem alterar o critério da análise técnica desse empreendimento. Ainda tem o estabelecimento, isso já está previsto na Lei 21.972, agora regulamentado pelo Conselho, né, pelo COPAN, através da DN 217, o licenciamento trifásico, que é LP, depois LI, depois LO, a concomitância, que a gente chama de LAC, e o licenciamento ambiental simplificado, né? Sendo que o LAC a gente dividiu ele ainda como LAC 1 e LAC 2, que eu mostro um pouco mais à frente. Então, a DN 217 ela trouxe a seguinte matriz de enquadramento. Ela traz a inovação do critério locacional, né? Aquelas áreas que não têm nenhum critério locacional, nenhuma singularidade ambiental relevante para o processo de licenciamento, ela estabelece o critério 0. E ainda o critério 1 e o critério 2. Esses são critérios locacionais, eles são critérios de vedação ou restrição. Isso quer dizer o quê? Que na hora que você apresentar o seu estudo, você tem que levar em consideração o critério ambiental que tem naquela região. Então, a gente traz a licença ambiental simplificada, né? Ela é em cadastro ou em relatório ambiental simplificado, ainda em LAC 1, que ela é em uma única fase, LP mais LI mais LO. Então, LAC 1 a gente tem aqui, ó, classe 2 com critério locacional 2 e ainda classe 3 com critério locacional 1, classe 4 com critério locacional 0. Então, todas essas possibilidades você pode fazer LP mais LI mais LO em uma única vez. A LAC 2, normalmente você faz LP com LI ou LI com LO a critério do empreendedor. Por quê? A gente tem algumas atividades, por exemplo, PCH, Pequenas Centrais Hidrelétricas. Elas precisam da LP para elas concorrerem ao leilão da ANEEL. Se ela ganhar, ela vai empreender. Então, ela só precisa testar que ela tem viabilidade ambiental para fazer aquele projeto. Ela entra com a fase de LP e depois ela entra com a fase de LI mais LO, que é, então, o LAC 2. Toda essa parte aqui. E aqui o licenciamento ambiental trifásico, vocês veem que são poucas atividades que estão sujeitas a esse tipo de licenciamento ambiental, que é obedecendo às fases conforme a gente conhece da legislação anterior. LP concedida, depois LI concedida e depois a LO. Bom, dos critérios locacionais, como eu falei, né, ele tem uma relevância da sensibilidade do componente ambiental, ele tem pesos 1 ou 2 para estudos específicos para cada tipo de critério locacional. A DN 217 traz uma tabela desses critérios locacionais, né, quando o 0 não tem nenhuma atribuição. Aqui a tabela dos critérios locacionais, né? Como exemplo, esse é a mesma que está na DN 217, eu fiz só um recorte aqui. Então, localização prevista em unidade de proteção integral, nas hipóteses previstas na lei, peso 2, supressão de vegetação nativas em áreas prioritárias, enfim, a gente tem aqui todos os critérios e os seus pesos relativos. Não tem nenhum desses critérios, então é 0. Tem também os fatores de restrição. Os fatores de restrição são aqueles que a própria legislação já traz.
Então, são fatores de restrição. Área de APP, a gente não pode fazer supressão de vegetação em área de APP, não é isso? Salvo em caso de utilidade pública ou interesse social previsto na Lei 20.922. Área restrita do controle do uso das águas subterrâneas, conforme deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Área de segurança aeroportuária, bioma de Mata Atlântica, que também é vedado, salvo os casos de utilidade pública, né? Bom, vou passar aqui, vocês passam, essa apresentação vai ficar, vocês podem conferir ela com mais cuidado. Mas essas são as vedações de restrição. A gente tem também o artigo 25, ele é um artigo importante porque ele define a IDE, CISEMA, que é a estrutura de dados espaciais. É uma estrutura de dados espaciais hoje com mais de 350 camadas. Como eu disse, foi feito primeiro o manual, o formulário, o comitê gestor dessa informação, e essas 350 camadas, quando elas estão disponíveis na IDE, elas já estão completamente validadas. Esse aqui é o site, ele é livre, tá, para navegação, todo mundo pode entrar lá, e dentro dessas 350 camadas você pode fazer todo tipo de exercício que você quiser ou simulação. O que ela traz de mais importante? O planejamento. O empreendedor hoje, na hora que ele vai buscar uma área para construir o seu projeto, para empreender, ele vai avaliar os critérios locacionais com base nessa estrutura de base de dados espaciais. Então, ele consegue verificar se ele tem critério locacional 2, 1, ou se ele tem ausência de critério locacional, que ele é o 0. Isso vai importar para ele, principalmente, o tempo que a análise ela vai demorar, porque ela pode ser classificada como licenciamento ambiental simplificado até o licenciamento ambiental LAC 2, por exemplo, que tem que cumprir no mínimo 2 fases do processo de licenciamento. Ou licenciamento ambiental trifásico, ao invés de ter um licenciamento ambiental concomitante. E, para quem é servidor ou para quem é consultor ambiental, ou todos nós que somos profissionais do meio, dá para a gente informação suficiente para que você possa produzir um trabalho cada vez mais assertivo, porque você está utilizando uma informação que foi validada pelo órgão público, cujo qual utiliza dela para fazer o deferimento do seu processo que foi apresentado. Estou quase pegando o jeito com isso aqui. Pode passar, Brusca, aqui, acho que talvez acabou a bateria. Aqui é um exemplo da IDE, a ferramenta como é. Aqui estão as camadas. Para cada item desse que você clica, ele abre diversas opções, dando essa resultante geral de 350 camadas. Vou passar. Aqui é um exemplo, a gente, quando começou a tratar da IDE, a gente chamava isso de sala de cenários. A CETESB faz salas de cenários. O que é sala de cenário? O empreendedor ele quer construir um empreendimento X qualquer naquela região. Então, ele vai para a sala de cenários, ele verifica quais são os cenários do processo de licenciamento, decorrente das singularidades, que a gente chama agora de critério locacional, e de quais os estudos vão ser solicitados decorrente daquelas singularidades que tem ali. E também se ele tem restrição ou algum tipo de vedação. Por exemplo, área indígena, comunidade quilombola reconhecida por lei, ou área com proteção aeroportuária, que esse foi o caso, né, desse exercício aqui, que foi do aterro sanitário em Varginha. Então, aqui a gente tem aqui diversas camadas que foram colocadas, em vermelhozinho é a área do aterro, pode passar. Aqui a resultante, também um exemplo de enquadramento da atividade, né, o potencial degradador G, e a resultante que a gente tem agora de classe 5, pode passar também, já com a capacidade também modificada para aquele código. Pegando aquele mesmo processo e viu, então, que ele tem um peso 1, ele vai ser classificado, então, como LAC 2, ele vai ter que fazer pelo menos 2 fases do processo de licenciamento. Normalmente, para o órgão ambiental, o que a gente faz? A gente faz a concomitância da LP mais a LI. Por quê? Porque eu atesto a viabilidade e eu entendo como vai se dar a implantação daquele empreendimento. Então, eu começo a prever quais serão os impactos da sua implantação. Porque, para a gente, é mais criterioso avaliar a implantação do empreendimento numa área natural do que a sua operação, que ela decorre simplesmente do processo de controle ambiental.
quem está empreendendo ou está buscando o processo de licenciamento sabe que a fase da LO é uma fase que a gente apenas verifica se as condicionantes da fase de LI elas foram cumpridas para a gente estabelecer o processo de controle ambiental. Mas, como eu falei, tem casos que o empreendedor ele pode pedir, não, eu vou fazer LP primeiro, para eu concorrer com o leilão e depois eu fazer LI mais LO. Também pode, só que aí tem que ser a pedido do empreendedor. Tá? A regra geral para a gente é LP mais LI, por causa do critério técnico. Avaliar tecnicamente LP com LI, para a gente, é mais fácil e também é mais vantajoso o entendimento daquele processo naquela área com aquelas singularidades. Bom, as licenças aqui, né, também não vou passar por elas, todo mundo já conhece LP, LI, LO, a renovação da licença, não existe mais a fase corretiva, tá? A gente acabou com ela também. A gente tem aqui unidades responsáveis pelo trâmite do processo em questão, que antes o protocolo ele poderia ser feito em qualquer unidade do Estado, e ele era então enviado via malote para aquela unidade que era competente. Agora não, você tem que ir lá naquela unidade. Se você vai fazer um projeto na Zona da Mata, você tem que ir lá para o UBA e protocolar o seu processo, você não pode fazer ele aqui mais em Belo Horizonte. Pode passar, por favor. Bom, a certidão emitida pelos municípios, né, referente à ADA, à operação, à legislação municipal, ela continua sendo obrigatória, mas dentro da área diretamente afetada e não na área indiretamente afetada. Pode passar também. Bom, o atendimento eletrônico, esse também é um ponto muito importante. A gente começou a fazer, a partir do mês de março, o atendimento eletrônico. Ele consiste em, primeiro, o FCE ele é um requerimento eletrônico a partir de agora para o processo de licenciamento. Então, ninguém vai mais com o FCE na SUPRAM para pedir licenciamento ambiental, salvo 2 casos. No caso de supressão de vegetação e outorga, quando o seu processo ele é de licenciamento ambiental simplificado, porque você tem que ter isso prévio, antes do protocolo do processo. Nas outras demais, você vai receber um FOB e também você vai ter que entrar com o FCE para essas 2 modalidades. Uma segunda coisa que foi importante, começou também a partir do dia 6 de março. A gente tinha 3 SUPRAMs que elas estavam com atendimento via Ligue Minas, que é o serviço pelo 155. A partir do dia 6 de março, ele é 100% da SUPRAMs. Então, não sei se todo mundo já ouviu casos como esse, que pessoas transitavam, né, se deslocavam, na verdade, 200, 300 quilômetros para ir até na SUPRAM, dormia numa fila e ainda não conseguia atendimento, voltava para casa e tentava sorte em um outro momento. Agora não, agora você faz o agendamento para conseguir o atendimento lá através do 155, né, segunda a sexta, de 7 às 19 horas. Pode passar. Além disso, também a gente criou, o governo de Minas Gerais criou um aplicativo, um app, e ele está disponível esse serviço também do agendamento. Então, você pode fazer ele por telefone. Essa modernização, quando a gente imagina em modernização, a gente pensa que quem está na cidade, está na capital, no centro urbano, vai se beneficiar e vai conseguir atendimento. E a gente teve uma surpresa muito boa, uma surpresa assim, que até emociona. Quem é produtor rural, agroempreendedor, pessoas que estavam mais ao interior, mais distantes, são as pessoas que mais utilizaram desse serviço até hoje. Elas começaram primeiro com a experiência do cadastro do uso significante, que ele é online, né, para quem entra naquela modalidade de cadastro. E quando entrou nesse sistema, essas pessoas também, que estão mais distantes, conseguiram fazer tudo pelo sistema eletrônico, seja por celular ou por computador. Pode passar. Essa aqui é a carinha do sistema de requerimento, né? Então, ela tem aqui uma apresentação, ela tem também a IDE, então você clica aqui, você já vai direto na IDE, né? Quem quiser ir lá no site www.ide pode ir, mas quem entrar no requerimento, isso aqui está no site da SEMAD, tá, gente? Você pode clicar aqui também e ele vai abrir uma aba e vai carregar para você a ferramenta IDE e você vai fazer os seus exercícios lá de cenários diferenciados. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta também muito interessante, muito legal. É o simulador. Você baixa uma planilha Excel no seu computador e você começa a fazer avaliações
em qual enquadramento que você vai cair, dependendo da sua área, dependendo do critério locacional, e você já sabe, antes de fazer o requerimento eletrônico, tudo que vai acontecer com você ao longo do seu processo. Qual vai ser o seu enquadramento, qual vai ser a sua classe, qual vai ser o seu critério locacional, quais os estudos você vai ter que empreender, e pelos estudos a gente imagina qual é o tempo que vai demorar, né? Se for IARIMA, por exemplo, é um prazo de 1 ano. Se for PCA-RCA, aquele prazo de 120 dias por uma resolução estadual, porque a lei federal é 180 dias. Aqui, perguntas e respostas frequentes, a legislação aplicada e um contato, né, caso alguém passe por todas essas fases e fale assim, olha, eu não consegui, não deu certo. Ou eu mandei lá o FCE eletrônico e ele foi considerado inapto. Então, hoje tem essa opção também. Se você mandou errado, né, e o analista verificou que não está certa a sua informação, é considerado inapto. Você recebe um e-mail de resposta e aí dizendo, olha, não aceitamos, a informação não está certa. Pode passar. Bom, então, a definição, né, do EIA-RIMA e também dos prazos, assim como tudo aquilo que foi colocado em relação àquele simulador que você fez e depois o requerimento eletrônico, ele já te define os prazos, né, para licenciamento com ou sem audiência pública. Lembrando que a DN também, que trata a audiência pública, a DN 12, ela é de 1994. Ela também está em revisão, né? E todo mundo sabe por quê, porque ela é de 94, tem muito tempo que ela está funcionando. Ela precisa ser revisada e ser adequada para os procedimentos atuais, principalmente as ferramentas que a gente tem. Bom, pode passar. Que eu vou deixar um pouco para a pergunta. Os órgãos intervenientes eu já falei, pode passar também. Também pode passar, a licença sem efeito. Aqui é um fluxograma básico, né, da licença ambiental trifásico e também a licença concomitante, a formalização, a análise, julgamento e acompanhamento, o sistema de requerimento eletrônico e a IDE. A IDE a gente ressalta ela a todo momento, porque a IDE mais o simulador é que vai te dar a resposta que você precisa saber para todo o seu processo de licenciamento. Ele é caracterizado, FOB, isso aqui tudo é por e-mail, tá? Formalização na Supram. Ligue Minas, através do 155. Estudos com ART, documentação, pagamento dos custos de análise, que a partir desse mês não tem mais planilha de custo de análise. É um valor fixo, como já é feito, por exemplo, nos municípios. Vistoria técnica, né? Antes você tem uma análise técnica e jurídica. Bom, isso aqui todo mundo já conhece, né? Passa pelo Copan ou é decidido pela Supram ou pela SUPRE, que é a Superintendência de Projetos Prioritários. Aí vai cumprimento das condicionantes e as compensações. Pode passar. Bom, aqui é só para mostrar, né, as fases do licenciamento, como que ficou o enquadramento. Pode dar 3 cliques. Isso. Então, a gente passa lá, a grande parte, então, ficou como LAC. A maioria dos licenciamentos é LAC. Volta só mais uma, Bruce, para a gente ilustrar. Tá vendo? A grande maioria dos licenciamentos, eles ficaram como LAC. Então, assim, não tem perda do critério, do processo de licenciamento, ele continua a mesma coisa na grande maioria dos processos. A gente ganha agilidade naqueles que são realmente processos pequenos. Pode passar, por favor. As concomitâncias, também falei, pode passar. A concomitância com instalação, né? Então, a gente tem aqui alguns casos. A gente ainda tem funcionando a figura da licença de instalação corretiva, mas a palavra corretiva sumiu. A gente não tem ela mais, né, como usual. Então, vai chegar o momento que essas LCs elas vão ser deferidas em processo ou ter a finalização, então a gente vai acabar com a fase corretiva. Ainda existe alguns casos assim. Pode passar. Instalação com operação também, pode passar, já falei sobre ela. O LAS cadastro, né, então ele traz o critério desde a 21972, então ele foi regulamentado, porque a regulamentação ela tem que ser pelo Copan, né, pelo órgão estadual de meio ambiente, trazendo a previsão de cadastro e trazendo a previsão do relatório ambiental simplificado, cujo qual o modelo já está disponível no site através de termos de referência. Todo mundo pode clicar lá e visualizar também. Pode passar. Que importante, né? A licença ela passa a ter uma validade de 10 anos. Aí muita gente falou assim, era 4 anos, passou para 10, não ficou muito, não. O que acontecia? Desde a 0190,
em 1990, até toda a existência da DN de 74, o princípio que se utilizava era o princípio da desconfiança, que aquele empreendedor ele não conseguia cumprir ali com o controle ambiental. O que a gente faz agora é o princípio da confiança. Ele vai dar conta de fazer e a gente vai fiscalizar. E como que a gente pode garantir isso? O decreto 47042, que ele reformulou a SEMAD em 2016, ele criou um núcleo importante que chama NUCAM, é o Núcleo de Controle Ambiental. O que ele faz? Ele faz a fiscalização das condicionantes ambientais. Muitos aqui devem lembrar também que condicionante só era verificada quando da revalidação da licença. Agora não. A licença é emitida, ela vai para o NUCAM e o NUCAM acompanha sistematicamente aquele empreendimento, emitindo, inclusive, relatórios de como está acontecendo, de como ele está cumprindo as suas condicionantes. Ele pode, inclusive, perder ela no meio do caminho se o empreendedor não tiver uma boa gestão ambiental. E o responsável por isso são vocês, né? Somos todos nós aqui. Pode passar. Bom, o RAS, que é o Relatório Ambiental Simplificado, ele é simplificado mesmo, né? Ele é sucinto, ele vai identificar algumas medidas de controle, os possíveis impactos ambientais em relação à localização, instalação, operação ou até a implantação, ampliação de alguma atividade local. A finalidade dele é realmente ser simples. Ele é uma análise única. Ele é feito por uma equipe técnica, com análise em documentação e pelo núcleo de apoio operacional que está ligado à Suprans. Pode passar. O fluxo aqui básico do requerimento, do licenciamento ambiental simplificado para o cadastro. Você faz o requerimento lá no site, online, né? A efetuação do cadastro, ela é dada pela emissão do certificado, que ele é online também. Aí é importante dizer que, se você precisa fazer supressão de vegetação, ou se você precisa ter outorga, você não consegue fazer o cadastro sem ter esses dois documentos antes. Eles são sine qua non, é condição essencial para você fazer o cadastro. Senão, não faz. O que isso representa para a gente? Você não fica com um processo aguardando outros processos continuarem. Ah, mas vai demorar? Não, porque os outros decretos que reformularam, tanto o IGAM quanto o IEF, pegaram as competências que elas eram transitórias da SEMAD e voltaram para a origem. Outorga é do IGAM, a partir de agora, 2018, supressão de vegetação é do IEF. E os dois órgãos têm uma ramificação de núcleos por todo o Estado, com capacidade de fazer o atendimento. Para esses dois atos, supressão de vegetação e outorga, ainda precisa do FCE lá no balcão, por enquanto. Pode passar. Bom, aqui algumas atividades que não é permitido o licenciamento na modalidade licenciamento ambiental cadastro, né? Serviços galvanotécnicos, por exemplo. Eu vou passar isso aqui mais rápido, mas o que a gente quer dizer com essa DN? Que foi feito um corte técnico. Esse corte técnico ele também foi feito na DN 213. Quando vocês observam as atividades da DN 213, que é aquela de competência originária dos municípios, vocês vão notar que, apesar da premissa ser classe de 1 até 4 para o município, nem todas as classes estão lá. Por quê? Foi feita uma avaliação técnica, de experiência técnica, todos com profissionais acima de 15 anos de dedicação, e a gente retirou algumas atividades que entende, no caso da DN 213, que o município teria dificuldade ou precisaria de uma equipe técnica muito robusta para dar conta daquele licenciamento ambiental. Da mesma forma, foi feito na DN 217. Algumas atividades foi entendido que, mesmo ela se enquadrando na modalidade cadastro, ela não poderia ser cadastro, por causa da especificidade dela e também do potencial que ela tem. Então, não foi permitido. Aí pode passar. Bom, vou passar aqui todas elas, as listagens. Né? Bom, vou passar também, para a gente abrir para pergunta. Pode passar. Bom, aqui das modalidades, já finalizando, né, da etapa e na fase de implantação. Então, se ela vai ser cadastro, ela vai ser cadastro também para operação. Então, se ela vai implantar, ela precisa de um cadastro. Se ela vai operar, ela precisa de um cadastro. Quando era a AF, aí vinha o seguinte questionamento. Eu posso ter uma AF para instalar? Não. Mas já aconteceu? Já. Então, agora a regra está clara. Pode passar. Bom, pode passar, acho que aqui agora a gente tem muita informação, falando das renovações, das fases. Aqui o que não tem
Só um, por favor, volta. Isso. Que não tem renovação mais da licença, porque era atividade que era incompreensível tratar da renovação de uma licença para a estrutura, por exemplo, como linha de transmissão de energia elétrica, né? Isso aí, então, foi bom ter saído. Bom, aqui, essa apresentação, eu vou encerrar por aqui mesmo, para abrir para as perguntas. Aqui a gente começa a falar das contribuições de cada casa, como eu falei aqui, que é a mudança dos decretos. Ela é uma apresentação padrão para todo o Estado. Então, se o secretário vier apresentar e o analista vier apresentar, é a mesma apresentação. A gente faz uma modulação nela, né, para o público, um público mais seleto como esse, a gente consegue fazer ela mais rápido, mas um público assim que não tem tanto conhecimento, a gente faz ela por completo. Eu agradeço mais uma vez o convite e fico aqui à disposição para perguntas. Ótimo, muito obrigado. Não é?